Olha aí, a segunda temporada de Mandalorian está fazendo realmente conexões com Star Wars Rebels, com Clone Wars, e a gente vai explicar tudo aqui pra você, o que que junta os Jedi e os Mandalorianos aí nessa série. É isso aí, mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar seu like, comentar sua própria teoria aí e, lógico, né, compartilhar esse vídeo aqui também. Olha aí, a gente tinha falado no primeiro vídeo aí do Omelete TV aqui sobre Mandaloriano, que essa série realmente vai seguir muita coisa que o Dave Filoni tinha criado em Clone Wars, tinha criado também Star Wars Rebels, seja o Sabre Negro, seja a história aí da Ahsoka Tano junto com os Mandalorianos, e realmente o que a gente viu aí no segundo e no terceiro episódio, especialmente no terceiro episódio da segunda temporada, foi que eles estão aprofundando essas conexões com personagens, inclusive, que apareceram agora aí, como a Bo-Katan, que tinham sido apresentados nos desenhos. Então, realmente, a série está se aprofundando nessa mitologia que o Dave Filoni tinha criado a partir da criação do George Lucas. Pô, exatamente. Isso é muito legal, né? Opa, desculpa, Gabs, pode ir. Não, foi mal, pode ir, vai você. Eu ia falar que exatamente, até a personagem, né, que é líder ali dos Mandalorianos, ela é uma personagem que tem na série do Clone Wars, né, e ela que faz a voz da personagem, isso eu achei bem legal, e ela também tá na série de Mandaloriana agora. Exatamente, eu acho que a inclusão dela meio que fechou um ciclo que eles já tinham aberto no finalzinho da primeira temporada, né, porque no último episódio o nosso querido Mandaloriano do Pedro Pascal, ele explica, tipo, ó, a gente vivia ali em Mandalor, tava tudo bem, e aí do nada chegou um expurgo, os caras saíram matando geral e os Mandalorianos me pegaram. E quem comandou foi o Moff Gideon, e eu sei disso porque ele era o líder ali e tal. E aí no final a gente descobre que o Moff Gideon tá com o tal do Sabre Sombrio, né, que é uma arma dos Mandalorianos, um Jedi Mandaloriano que criou ali. E ele é um símbolo de muito poder, como a própria Bo-Katan explica no episódio, né? Eu acho que, lógico, quando a primeira temporada terminou mostrando o Sabre Negro, que inclusive é uma arma que ninguém sabe o que tinha acontecido com ela, né? Que é uma arma que é um símbolo de poder em Mandalore, tem uma briga dos clãs, né, pra ver quem tem o poder, e normalmente quem tem o Sabre Negro, ele demonstra um poder ali, e pode realmente se colocar diante dos outros clãs, como uma liderança em Mandalore. Isso aconteceu com a própria Bo-Katan, então, depois que o Sabre foi mostrado no final da primeira temporada, é como se fosse realmente uma nova quest aí que se abriu em Mandalorian, e não só a entrega do Baby Yoda aí para a raça dos Yodas, mas também, tipo, saber o que vai acontecer com esse Sabre, porque ele está no centro da disputa de poder e também numa disputa de influência entre os Mandalorianos. Esse lance do expurgo, ele aconteceu na Era Imperial, isso não foi mostrado ainda na TV, nas séries. Então, se você tem aí realmente os Mandalorianos sendo dizimados e eles precisam, a partir disso, viver no submundo, viver escondidos, você tem realmente um vácuo de poder aí entre os Mandalorianos, e aí faz todo sentido que a Bo-Katan ela reapareça agora atrás do Sabre, porque ela, lógico, ela quer se vingar dos Imperiais, ela quer reforçar sua posição de poder, pelo fato dela ser irmã da ex-duquesa e ela ser a herdeira, que é o nome do capítulo, o nome do episódio é a herdeira, ela sente que ela tem uma responsabilidade e ela tem o direito de ser governante dos novos Mandalorianos, né? Tipo, dos Mandalorianos que seguem esse credo aí mais pacifista e não aquela coisa guerreira, que é o que se viu no Olho da Morte durante a série, e também agora nesse começo de Mandaloriano, né? Que a gente descobre que o Mando, ele realmente ele segue esse credo, que é um credo muito mais fundamentalista, e é diferente do que a gente viu desses outros personagens novos que tiram um capacete, agem diferente e tal. Então, tipo, tem coisas muito interessantes aí. Você tem o quest do Baby Yoda, que está muito relacionado com os Jedi. Você tem a participação agora, que vai acontecer em breve, da Ahsoka Tano, que faz uma conexão entre Jedi e entre Mandalorianos. A Bo-Katan é muito uma coisa de mitologia de Mandalore mesmo, para você reorganizar o país, você reorganizar a cultura, o povo, o que vai acontecer com eles a partir daqui. E lógico, tem toda a quest do Mando, né? Porque é o cara que ele aparece desde o começo muito crente da sua cultura, do seu povo, ele não tira o capacete, ele fala lá "This is the way" o tempo inteiro, porque ele realmente acredita naquilo. E agora eu acho que a jornada dele, o arco dele ao longo da série vai ser ele se questionar, né? Descobrir que tem outras maneiras de ser Mandaloriano, não só a maneira que ele aprendeu. Isso aí é bem legal porque a gente vai vendo esse universo se expandindo cada vez mais, porque quem começa a assistir acha que é só a quest do Baby Yoda, né? Mas tem esses outros personagens que vai aparecendo, que vai mostrando como a série ela realmente tá expandindo melhor esse universo, e cada vez você vai conseguindo criar mais teorias, né? Eu tô bem curioso pra quando a Ahsoka vai aparecer, pra explicar mais esse negócio, que eu acho que o Baby Yoda ele tá muito relacionado ao equilíbrio da força, né? Que nos é mostrado lá no Rebels lá, então eu tô muito curioso pra quando ela chegar, porque já tem até a atriz, né, Hessel, que vai fazer essa personagem aí.
Sim, a Rosário Dawson vai fazer a Ahsoka Tano, que é tipo, dos Jedi aí era a personagem mais querida dos fãs e que não apareceu no live action ainda. Todo mundo ficou super chateado quando no finalzinho da Ascensão Skywalker tem as vozes dos Jedi mortos e aparece a voz da Ahsoka Tano, que foi pensado como um fanservice, mas todo mundo detestou. Porque como assim a Ahsoka Tano tá morta e você não mostrou isso? Então, tipo, agora eles estão meio que corrigindo o rumo, né? Você vai mostrar uma personagem que foi criada nos desenhos, que nunca teve uma versão em live action e que, no fim das contas, hoje em dia é super importante na mitologia, na Ordem Jedi, embora ela não seja mais da Ordem Jedi. Sim, então, é sensacional porque a Ahsoka ela é uma das personagens mais queridas ali pelos fãs dos desenhos, né, por causa de Clone Wars, Rebels e tal. Ela é muito carismática e principalmente porque ela traz uma novidade que a franquia principal dos filmes não tem, que é o lance do Jedi cinza, né? Porque ela meio que... Ela é do bem, então ela é uma sensitiva da força, então ela tá mais pros Jedi, ela foi treinada como Padawan e tudo. Só que ao mesmo tempo ela não quer se prender aos dogmas e às regras da Ordem Jedi, então ela rompe. Então ela fica meio que, né, descrita como uma Jedi cinza, porque ela é do bem, mas ao mesmo tempo ela não tem todo aquele lance mais pacifista de só usar a violência como último recurso que todos os outros, né, que a Ordem Jedi tem. Então você indicar que ela vai ser o mestre do Baby Yoda, sabe, tipo, porque pra mim o que ficou claro isso, que o fato deles irem atrás dela é meio que pra entregar ele ali pra ela, já é um passo bem da hora pra você desenvolver um tipo novo de Jedi que a gente não viu ainda, né, porque que eles chegaram a indicar que poderia acontecer ali no episódio 8, acabou não acontecendo, deu aquela, né, aquela polêmica toda, e eu acho que nada impediria isso acontecer em Mandalorian, porque eles já fizeram muito bem isso nas outras séries, né, toda a participação dela em Clone Wars e em Rebels mostra que ela é uma Jedi diferente e tudo bem, e na real acho que isso é até parte do carisma da personagem, então eu acho que isso é muito bacana, até porque se você vai trazer uma personagem que é tão querida, ela tem que ter uma baita importância, tá ligado? Lembrando rapidinho o que aconteceu em Clone Wars, a Ahsoka Tano acontece uma série de eventos ali que o Templo Jedi ele é alvo de um ataque e botam a culpa na Ahsoka Tano. Então ela foi meio que forjado ali para atribuírem a culpa a ela. E aí depois o Anakin Skywalker ele acredita na inocência dela e tal, e ela consegue se provar inocente. Depois do Templo Jedi, do Conselho Jedi ter expulso ela e tal, ela fica ressentida e ela não volta mais quando chamam ela de volta. E aí ela meio que forma esse caminho alternativo aí, que são sensitivos. É como se você dissesse, pô, o cara tem a força, não necessariamente precisa se tornar um Jedi, você pode seguir um caminho próprio, e é esse caminho que ela trilha. Mas é interessante que eles fazerem essa conexão agora, porque a história dela, junto com os Mandalorianos, não vem de agora, não é que, beleza, quem é o Jedi que a gente tem que colocar aqui? Vamos colocar a Ahsoka Tano e criar essa relação aqui do nada. Essa relação já existia. Ela fazia várias missões em Mandalore, dentro dessa ideia de você conseguir livrar Mandalore do controle do Darth Maul. Darth Maul, ele tomou o controle quando ele chegou lá no Olho da Noite, que é esse grupo fundamentalista, são os terroristas, né, entre aspas, de Mandalore, e ele conseguiu ganhar o controle do planeta. E aí depois veio a Bo-Katan, tipo, ela estava junto do Darth Maul quando eles tomaram o controle, tomaram o poder, e depois ela seguiu contra o Darth Maul. Então, tipo, a história está muito conectada entre esses três personagens aí. A Ahsoka Tano fazendo muitas missões em Mandalore, participando ativamente nas disputas de poder. Darth Maul, que morreu, né? Tipo, ele foi derrotado, morreu pela segunda, terceira vez aí já, mas não é que a gente pode esperar o Darth Maul aparecer no presente aí, Mandaloriano, mas eu acho que o Darth Maul vai ser um cara que pode aparecer, talvez em flashbacks aí. Ou então pode ser igual o Boba Fett aí, que ressurgiu? Então. Mas ali naquele caso, pô, o lance do Boba Fett, o que é? Tipo, no final do primeiro episódio, você tem o Temuera Morrison aparecendo de careca ali, né? Sim. Com umas novas armas e tal, fazendo uma parada meio Ronin naquele visual dele ali. Mas ele, lembrando que tipo, o Jango Fett ele serviu de matriz para os clones nas sagas clônicas, nas guerras clônicas. Então, tipo, pode ser um clone qualquer. O Jango Fett ele morreu já. O Jango morreu pelas mãos do Mace Windu no segundo filme da trilogia dos Prelúdios, naquela batalha grande da arena. E depois o Boba Fett morreu no Sarlacc Pit, lá numa cova do Sarlacc. Vergonhosamente. No Império Contra-Ataque. Agora, tipo, se o cara morreu na cova do monstro lá e você não mostra o corpo, não mostra nada, que nem quadrinhos. Você tem que ver o corpo, né, pra você acreditar.
E a gente já tem um precedente no próprio Mandaloriano, em que o Mando ele entra no dragão e ele explode o dragão por dentro. Então, nada impede que eventualmente digam aí que o Boba Fett, ele também explodiu o Sarlacc lá de dentro pra fora e ele continua vivo. Exatamente. E então, tem a teoria também, Rez, que a armadura do Boba não é uma armadura mandaloriana, né? Já que ela tá cheia de amassado, já, e o aço deles dá pra ver na série do Mando que não amassa tão fácil assim, né? Ela é bem resistente. Então, ó, tem todo um lance, a gente falou no outro vídeo aqui, que o Jango Fett e o Boba Fett, eles não eram necessariamente mandalorianos. Isso rola uma grande confusão, tem alguns guias de Star Wars que dizem que eles eram sim, mas George Lucas diz que eles não eram. Então, é uma maneira de você corrigir isso e explicar realmente, Boba Fett, Jango Fett, eles eram ou não eram mandalorianos. Agora, você bota esse personagem, eu acho que não vai ser só um clone, né? Um clone do nada, assim, porque vira muito a saga do clone do Homem-Aranha, né? Você vai descobrir que tem, vários clones, assim. Aqueles clones de vida curta e tal, que é um ótimo jeito de você resolver a trama, né? O cara tem vida curta, pronto, foda. Morre qualquer um. Mas, se for o Boba Fett, aí vai ficar um negócio muito foda, né? Você já mostrou a armadura, todo mundo, curte o Boba Fett, essa cultura dos Mandalorianos é toda criada a partir do Boba Fett. Então, cara, seria uma maneira realmente ambiciosa e ao mesmo tempo muito natural da série tratar isso, né? Porque afinal de contas, se a gente tá falando de Mandaloriano, vamos abordar esse lance do Boba Fett de frente. Exato, né? E seria legal porque, a gente já tá vendo que tem diferentes tipos de credo, né? Porque, por exemplo, muita gente usa o argumento, eles não são Mandalorianos porque, vive tirando capacete, o cara serviu o Império e tal. Só que aí, nesse último episódio, a gente viu que existe um outro caminho, né? Que não só aquele tão rígido que é o que o Mando segue. Então, nada impede de juntar esses três personagens, né? Essas três formas de viver o credo mandaloriano e discutir a questão, será que tá certo ser ferro e fogo desse jeito? Será que você não consegue, né, com uma galáxia tão grande, você viver de formas diferentes ali? E eu acho que isso faz todo sentido, principalmente se a gente for ver o crescimento do próprio Mando, né, o do Pedro Pascal aí, o Din Djarin, porque ele tá realmente o tempo inteiro batendo de frente com isso, né? No primeiro episódio você tem um cara que não é mandaloriano, só tá usando a armadura porque ela é cheia dos poderes. Aí no terceiro você já tem a galera que é mandaloriana sim, mas eles tiram o capacete do mesmo jeito. Então aí, se somar com o Boba Fett, eu acho que ficaria sensacional. Eu acho que é o jeito realmente de você evoluir o personagem, né? Você apresenta vários conflitos aí pro Mando, que não é necessariamente a missão da semana, como é que ele vai sair dessa, sabe? É um conflito existencial mesmo, porque é um personagem que ele foi cooptado quando era criança, e aí aquela coisa dos Jedi, né? Você demonstra que você tem a força, você é sensitivo quando você é criança. E aí, e as decisões que você toma a partir disso e tal? Então é um jeito de você desenvolver o personagem, eu acho meio esperado que isso aconteça, assim. E as pistas... indicando ali que existe realmente toda uma mitologia, uma linhagem de personagens, credos diferentes. Isso já estava meio inscrito desde a primeira temporada, porque quando aparece aquela galera da tribo, e tem aquele cara que tem uma metralhadora, que é meio tank, né, da tribo, que é o Paz Vizsla. Vizsla é um clã famoso de Mandalorianos, inclusive o cara que forjou, o Mandaloriano que forjou o Sabre Negro, que foi o primeiro Mandaloriano Jedi, é um Vizsla. Então você tem vários desses personagens que são meio descendentes uns dos outros. E aí, lógico, você tem, a partir dos clãs, você tem cada credo, né? Você tem gente que acredita na guerra, gente que acredita realmente no histórico dos grandes guerreiros mandalorianos, a galera que acredita no pacifismo. Então é muito bacana como essa série está apresentando personagens novos, alguns personagens que a gente já viu dos desenhos, mas se você prestar atenção ali, nos sobrenomes, se você prestar atenção nas conexões, cara, dá pra você fazer uma árvore genealógica ali e você entender, esse aqui veio daquele ramo, daquele clã, que era um clã mais guerreiro, sabe? Então, os personagens estão ali e os nomes, eles não são por acaso. Isso já estava dado desde a primeira temporada e agora na segunda temporada eles estão atacando de frente esse tema. Porque a gente vê nesse episódio aí, né, o pessoal do Império falando vida longa ao Império, etc. E é uma coisa que a gente não viu nos filmes, porque do episódio 6 pro 7 a gente vê simplesmente o Império acabando e surgindo a Nova República, e depois do nada chegando a Primeira Ordem. Ficou um grande vácuo aí que Mandaloriano meio que pelas beiradas vai poder cumprir e dar algumas respostas que a gente tá querendo ali desde que Star Wars foi pra Disney, né?
Exato, porque fica muito mal costurado, né? Mó gambiarra, assim, fala, nossa, a gente precisa de um novo desafio, uma nova ameaça aqui que tem a sua própria Estrela da Morte e tal. E, velho, tipo, beleza, você disse que tá fazendo isso escondido na galáxia, beleza, a galáxia é bem grande e tal, mas, cara, é muito ruim, sabe, de escrita de roteiro, assim, de falar, a gente tava escondido e agora a ameaça tá pronta aqui, a gente tem uma esquadra gigante. Mas, velho, não é assim, entendeu? Tipo, você Tanto precisa mostrar as tem um coisas... episódio que mostra, né, quando acho que é a segunda estrela que é destruída, a galera assistindo a transmissão deles destruindo essa segunda estrela, e é bem legal isso daí, porque você vê um pedaço do que aquela cidade estava fazendo naquele momento. Exato. Então aí meio que parece que é responsabilidade das HQs, dos livros e das outras séries ficar preenchendo esses buracos, né, que os filmes vão deixando, assim. E esse buraco do fim do Império e o começo da Primeira Ordem é um puta buraco, é uma cratera, assim, sabe? Tipo, então é legal ver o que vai acontecer. Mas beleza, eles vão meio que ficar ali localizados só no personagem do Giancarlo Esposito, o Gideon, pra você não precisar mostrar nada acima dele, sabe? Tipo, acho que vai ficar meio localizado ali. Mas tudo bem, tipo, eu acho que você não precisa ficar mostrando realmente toda a hierarquia que sobrou do Império e tal, mas pelo menos abordar um pouquinho ali, né, falando, ok, tipo, o Império chegou ao fim, mas as coisas foram meio que costuradas dessa forma aqui. Enfim, tem um monte de buraco para preencher ali, mas eu acho que o movimento que eles estão fazendo, essencialmente, é um movimento para trás. De você preencher a história da Ahsoka Tano, de você mostrar quem são os Mandalorianos, o que rolou em todos esses anos ali, o que é essa purgação dos Mandalorianos e tal. Então isso eu acho interessante que eles estejam fazendo, e é um grande reconhecimento do trabalho e da contribuição do Dave Filoni para a saga. Porque o Dave Filoni, ele criou essa mitologia dos Mandalorianos, aprofundou um monte de coisa. Eu fico reclamando aqui que, tipo, você cria o Baby Yoda só pra vender boneco e tal, mas ele é um cara que realmente ele tá esforçado em criar ideias novas e realmente dar estofo, sabe? Tipo, das disputas políticas, das disputas todas, assim, que envolvem outras raças, envolvem outros planetas e tal. Ele tá dando então, também um tipo, significado maior pro Boba Fett, que vamos ser sinceros aqui, Boba Fett não era nada, sim, né? Era só um uniforme legal. Tipo, mas ele não precisava ser nada, entendeu? Tipo, o George Lucas percebeu que todo mundo gostava do Darth Vader por causa do mistério do Darth Vader. É um cara com um capacete que não mostra suas expressões, é um grande mistério. Ele gostou e falou, puta, eu vou criar outro cara igual a esse. E aí criou o Boba Fett. Você não precisa explicar o Boba Fett. Sim. Mas aí, a partir do momento que você cria toda uma mitologia em volta disso, aí sim, aí você tem que começar a explicar, né? E eu acho que é justamente esse o lance do Mandaloriano, você explicar o que é essa mitologia em volta deles. E é realmente um grande reconhecimento por tudo isso que a gente falou aqui no vídeo, né? Só de você ver, tipo, Ahsoka Tano, Sabre Sombrio, a relação dos Mandalorianos com o Jedi, é tudo coisa que o Filoni foi fazendo ali aos pouquinhos nas séries animadas, que agora tá explodindo em Mandaloriano, que a gente tá adorando. E aí agora eu quero saber de você, deixa aí nos comentários quais são as suas teorias pro futuro aí de Mandalorian, se você tá curtindo a série, se você quer ver mais Jedi, mais Mandalorianos, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente ainda vai falar muito dessa série por aqui.